Olá, amigos e estudantes queridos da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo hoje, 18 de junho de 2020, uma quinta-feira, para estudarmos sobre abordagem bíblica e com o espírito de oração. Esse é o tema do estudo que eu e você vamos desenvolver juntos hoje, na busca de compreendermos melhor a palavra bíblica, o texto bíblico, e uma forma de interpretarmos e compreendermos textos difíceis, mas não impossíveis de serem compreendidos, certo? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Vamos ler aqui 3 textos da Bíblia para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual. Eu convido você a abrir primeiramente no capítulo 17, verso 11, e a Bíblia ensina da seguinte maneira: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o autor do texto, ele está esclarecendo que esses moradores, estudantes da Bíblia da região de Bereia, que ficava a 80 quilômetros da cidade de Tessalônica, eles eram mais dedicados ao estudo bíblico de alguma maneira. Eles estavam preocupados em conferir no texto bíblico se aquilo que lhes estava sendo ensinado era de fato a verdade. E essa deve ser a minha e a sua postura. A nossa autoridade não deve ser presbítero, diácono, líder de departamento, pastores. Não, a nossa autoridade máxima é a Bíblia. Se os nossos líderes nos dizem algo que não está em consonância com a palavra, desculpem, mas isso não deve ser respeitado, não. Não deve ser considerado mesmo. Deve ser abraçado no nosso coração, acolhido no nosso coração, a verdade bíblica como ela é. E como o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, nos faz interpretar o texto que foi dado aos autores no passado. O segundo texto, ele está em Atos ainda, no capítulo 8. Eu peço você para levar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia nesse texto, tá? 8, verso 35, a minha Bíblia ensina da seguinte maneira. Diz assim: Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. É uma referência ao fato de Filipe estar dando um estudo bíblico na carruagem do eunuco, que havia saído de Jerusalém há pouco tempo, numa festa anual religiosa extraordinária. E você sabe como termina essa história. Em algum momento, Filipe pede para a carruagem dele parar, o eunuco pede, para a carruagem parar, e Filipe o batiza nas águas. E o último texto que vamos ler é o texto que está no capítulo 15, também do livro de Atos, a partir do verso 15, tá? E aqui nós deveríamos ler apenas 2 versos, 15 e 16, nós vamos ler um pouquinho mais em nome do contexto. E essa seção do texto do capítulo 15 é o parecer de Tiago, tá? O parecer de Tiago dentro de um concílio que estava acontecendo com os líderes judaicos agora cristãos. Há de se compreender que ali havia um contexto muito difícil de autodefinição, porque os líderes judeus estavam dando corpo à igreja cristã que Jesus Cristo acabara de fundar. Jesus não está mais na terra, ele já havia ascendido aos céus por ocasião desse concílio, e aqui eles estão discutindo sobre o fato de os gentios que estão aceitando o evangelho de Jesus, se eles precisam passar pelos ritos do judaísmo ou eles vão seguir uma nova vida de conversão no cristianismo, aprendendo sobre o amor de Jesus e a salvação. Inclusive aqui, um dos pontos controversos era a circuncisão. Alguns defendiam que os gentios deveriam passar pela circuncisão, que era o rito judaico, para depois seguirem para o cristianismo que estava nascendo. Outros defendiam que isso já havia ficado no passado, que a circuncisão era um sinal que havia sido dado por Deus à humanidade num determinado momento. E agora, como o Cordeiro Perfeito de Deus havia sido sacrificado, Jesus Cristo, todas essas coisas deveriam ter ficado no passado. Elas serviram para aquele momento, mas não serviriam mais dali para frente. O texto de Atos 15, a partir do verso 15, diz assim: O parecer de Tiago é o título da sessão.
Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. E o texto segue para nosso aprendizado: para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, que nos inclui, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Ele está se referindo ao texto da profecia. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, Tiago falando, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E agora, um texto que você pode ver como um presente, um bônus no estudo de hoje. Porque Moisés tem, ele está falando no presente, Tiago, porque Moisés tem, em verso 21, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Olha o testemunho que Tiago está dando aqui para os seus companheiros. Ele diz, olha, Moisés tem, ele está no presente. Os escritos de Moisés eram lidos semanalmente aos sábados nas sinagogas. Voltamos a lembrar que a Bíblia escrita na mão desses homens contemporâneos de Jesus eram sim os escritos de Moisés os mais importantes. Depois os Salmos e alguns textos dos profetas do final do Antigo Testamento. Estes textos eram a base para solidificar a fé dos cristãos que estavam iniciando uma carreira junto de Jesus Cristo. Eu chamo você a atenção porque está escrito na lição para a nossa meditação, depois dessa leitura. E a lição ensina o seguinte: a melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria Bíblia. Olha bem o que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo, nós temos problemas, vamos ler o que Moisés está falando. Isso aconteceu com Daniel, o profeta, em dificuldades para compreender visões, etc. Ele começa a estudar os antigos escritos que ele tinha em mãos, ou seja, os escritos de Moisés e dos Salmos, e quem sabe de profetas que viveram antes dele e deixaram alguma coisa escrita. O texto segue dizendo, lidamos melhor com os problemas bíblicos quando os estudamos à luz de toda a Escritura, em vez de apenas lidarmos com um único texto isoladamente dos outros de toda a palavra. Aprender a escavar as grandes verdades encontradas nas Escrituras é uma das coisas mais importantes que precisamos fazer. É o que já comentamos aqui durante essa semana. O melhor da viagem não é o destino, é a viagem. É o que aprendemos, o que vivemos durante o percurso. Ao buscarmos respostas para as nossas inquietações bíblicas, vamos aprender um monte de outras coisas que a Bíblia ensina e vamos ser mais ricos na palavra de Deus. O texto segue dizendo assim, se você não entende uma passagem na Escritura, tente reunir algum conhecimento de outras passagens bíblicas que tratam do mesmo assunto. Essa é uma dica pueril, chega a ser infantil isso. Não é verdade? Buscar textos que falam sobre o mesmo assunto para tentar esclarecer a tua inquietude. Segue dizendo, sempre busque encontrar declarações claras das Escrituras para esclarecer as passagens que não são tão claras. Veja, se você está começando o estudo da Bíblia, não comece por textos difíceis. Alguns são tentados a começar a estudar Daniel, Apocalipse. Esses livros são simbólicos, são livros proféticos, são livros que você precisa lançar mão de ensinamento de outros livros da Bíblia para compreender, às vezes, um verso ou dois desses livros que são carregados de profecia. Comece por textos mais simples. Comece lendo Gênesis. Comece entendendo a história do povo de Deus em Êxodo. É ótima leitura que você pode ter no livro de Salmos. Que maravilha de livro para nos fazer pensar nos céus. Provérbios que nos ajudam com lições para os dias de hoje. Sim, e aqui a lição ela segue dizendo o seguinte, em vez de usar fontes extra-bíblicas, ou seja, filosofia, ciência, para explicar o significado da Bíblia, devemos permitir que o próprio texto das Escrituras nos revele o seu significado. A Bíblia tem autoridade sobre si própria.
Não caia na tentação de buscar em fontes não inspiradas explicações para a fonte inspirada, que é de Deus. A partir desse momento, o estudo bíblico ele aborda a outra parte do título, né? Nós estamos em abordagem bíblica e com espírito de oração. Sim, você deve se aproximar da Bíblia sempre com espírito de oração. Você vai se surpreender o quanto Deus pode te dar para um espírito humilde, um espírito contrito, um espírito que ora. A lição ensina da seguinte maneira: dizem que quando estamos ajoelhados, literalmente olhamos para as dificuldades de uma perspectiva diferente. Pois em oração, sinalizamos que precisamos de ajuda divina para interpretar e compreender as Escrituras. Vou repetir. Em oração, sinalizamos que precisamos de ajuda divina para interpretar e compreender as Escrituras. Em oração, buscamos a iluminação de nossa mente por meio do mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos. Veja, não há como o mesmo Espírito Santo dar a você uma interpretação diferente daquela que foi dada aos autores do Antigo Testamento, aos autores do Novo Testamento. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, e ela foi dada inspiração pelo Espírito Santo aos homens na terra, e foi. Hoje, por que o Espírito Santo daria a mim e a você uma interpretação diferente daquela que deu no passado? Ele apenas vai usar de métodos na sua sabedoria infinita para alcançar a nossa mente pecadora, secularizada na modernidade, para entendermos aquilo que ele quer que entendamos, que foi o mesmo dos autores e leitores no passado. Em oração, nossos motivos são revelados e podemos dizer a Deus: por que desejamos entender o que lemos? Em oração, pedimos ao Senhor que abra nossos olhos para a sua palavra e nos dê um espírito disposto a seguir e praticar sua verdade. Veja, Deus confirma a Bíblia. Quando você vai ao texto bíblico, ele vai te dizer exatamente aquilo que ele já disse no passado. Não há nenhuma surpresa. Se tem alguém que está fora do assunto aqui, sou eu e você. Os antigos escritores entenderam de uma maneira, porque foi dado pelo Espírito Santo. Os antigos leitores, quando buscaram a orientação do Espírito Santo, entenderam da mesma forma. E hoje nós vamos seguir o mesmo trilho. Eu começo a ir para o fechamento do estudo de hoje e eu quero dividir com você apenas alguns poucos comentários que estão aqui nessa lição maravilhosa. Dizem o seguinte: muitos dos chamados erros não são resultados da revelação de Deus, mas das nossas interpretações erradas. Precisamos ser humildes. Deus não erra. Se tem algum erro na coisa, não é da parte de Deus. Pronto. Se você entendeu alguma coisa na Bíblia errada, está na hora de parar, respirar fundo, ajoelhar, orar e buscar o caminho da iluminação, da orientação através do Espírito Santo. A vitória nos será dada sempre. Porque Deus, ele não muda. Deus é Deus que não pode mentir. A sua estrutura, o seu caráter não lhe permite isso. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Aqui é um outro comentário importante. Mas apenas porque não foi possível encontrar uma solução para um problema específico, não significa que não exista nenhuma resposta. E nós somos assim. Se na nossa visão, no tempo que dedicamos, na energia que gastamos, se entendemos que aquilo não é suficiente, então não existe resposta. Mas não é assim. É bem provável que outros cuidadosos pesquisadores das Escrituras tenham lutado com a mesma dificuldade muito antes e provavelmente tenham encontrado soluções que apenas precisam ser conhecidas pelos estudantes em dificuldade. Se você está em dificuldade, continua lendo. Continua buscando a fonte de iluminação que é o Espírito Santo. A vitória nos será dada. Eu termino por aqui, na expectativa de ver você amanhã, sexta-feira, dia 19, para encerrarmos essa semana de estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.